A responsabilidade de igreja e um dia de domingo é muito difícil sairmos, porque a gente tem que dar atenção ali à nossa igreja, mas um pedido do pastor Flávio é uma convocação, né? E fazia muito tempo que eu não me reunia com essa igreja amada, que carrego uma grande admiração, uma grande estima por todos vocês. E me sinto feliz e honrado pela confiança que sempre o pastor nos concede de podermos estarmos aqui. Esse mês de outubro é um mês muito feliz para mim. É o mês do meu aniversário, amanhã vou fazer 44 anos de idade. E também é o mês em que eu aceitei a Jesus, no dia 3 de outubro de 1990. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 16 anos de idade. Desde lá até então, o bom Deus tem me segurado. Então, assim, esse mês é um mês muito especial para mim. E louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos, né, de idade e do novo nascimento em Cristo, né? Porque eu fui um perseguidor da igreja na minha juventude. Eu atirava pedra nos crentes quando eu morava lá na Vila Manuel Sátiro. E quando eu cheguei aqui no Gereissati foi quando eu tive um encontro com Jesus. E agora, ao invés de jogar pedra nos crentes, eu recebo pedras por servir a Deus. Mas feliz, porque temos um chamado para servir. E o pastor Flávio falando de uma de nossas obras no interior de Quixadá, é uma obra nova, estaremos já inaugurando ela dia 1º de dezembro, já tem uma data marcada para a inauguração, uma localidade chamada Tapuiará. Não sei se tem alguém aqui de Quixadá. Tem a irmã lá, pronto, lá atrás, né? Uma localidade de Tapuiará, 26 quilômetros de distância da cidade, de carroçal, mas Deus nos direcionou para aquela localidade, e estamos lá fazendo um trabalho. Nós temos um pastor que está lá com os irmãos, e a gente está muito feliz, né? Porque Deus tem nos levado a esses lugares que é desprezado por muitos, né? Porque é um lugar, irmãos, que não tem renda, é um lugar que não tem recurso. Lamentavelmente, muitas pessoas têm essa intenção, têm a igreja como um comércio, e a igreja não é isso. A igreja não é comércio. O Evangelho de Cristo, ele não é comercializado. E assim Deus nos direcionou para aquela localidade, uma localidade humilde, mas nós temos feito o possível para ajudar aqueles irmãos ali, né? Assim como também no Alto Fechado, um lugar distante nosso aqui também, estamos dando assistência àqueles irmãos ali. Tivemos uma ação social agora no último sábado, e estamos fazendo a obra de Deus. Eu me lembrei quando o pastor falou aqui de léguas. Em 92 eu fui fazer uma missão ajudando um de nossos pastores na época, na cidade de Solonópole, e tinha um dos distritos chamado Cangati. E aí teve um dia que nós íamos para esse lugar uma vez por semana, e nós não conseguimos naquela oportunidade um transporte para ir para Cangati, e aí tivemos que ir de jumento, né? Eu no jumento e o pastor no outro. Saímos bem cedinho, era 3 léguas de distância. Uma légua é 6 quilômetros, né? Então você calcula aí, né? 18 quilômetros de jumento. E eu, muito novo, inexperiente ainda, mas fazendo a obra, todo tempo perguntando ao pastor, está perto? Pastor, está chegando? Ele disse, rapaz, estamos chegando no Japão. Eu disse, pelo amor de Deus, pastor, no Japão, desde que o Japão era uma das localidades antes de Cangati. E assim a gente sempre trabalhou fazendo a obra de Deus. É o que nós fazemos por amor, é levar o Evangelho do Senhor Jesus. E ali tinha naquela cidade, irmãos, na época, em 92, quando chegava alguém de fora, o povo tinha um interesse, naquele desejo de ouvir a palavra. Se reunia assim num terreiro de 200 a 300 pessoas para ouvir o Evangelho, né?
Isso na minha época lá, quando nós chegávamos. Hoje é mais difícil, né? Lá nesse interior, lá, a diversão era a televisão, a única televisão lá no meio da praça. Hoje todo mundo está conectado à internet, né? Mas a gente fez a obra de Deus, estamos fazendo e ficamos felizes por isso, por essa responsabilidade. Porque estar aqui hoje, nesse púlpito, diante de todos vocês, é uma responsabilidade que carregamos em nossas vidas, de transmitir o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E nessa feita, sem mais demora, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19, queridos irmãos. Iremos falar hoje da adoração de Abacuque. Minha oração a Deus é que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente. Aleluias. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, quero aqui pedir a Tua direção, ó Pai, para que nessa noite o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, que o Teu nome cresça em nosso meio nessa noite, Senhor, a fim de que possamos sairmos daqui, Deus, com nossas vidas edificadas, fortalecidas na presença do Senhor, a fim de que tenhamos uma semana abençoada por Ti. Pai, é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos e amados irmãos, na história bíblica da igreja e do seu povo, povo de Deus, houve diversos momentos de calamidades, houve diversos momentos na vida do povo de Deus, de aflições, de perseguições, houve diversos momentos na história da igreja em que foi necessário Deus levantar alguém para que trouxesse esse povo, que por consequência de tudo que passaram, eles pudessem voltar-se para Deus. Aleluias. Nós vivemos um tempo de assolação, não somente em nossa nação, mas em muitas nações estão sendo assoladas. Muitas nações estão sendo afligidas por diversas questões, seja na ordem política, na ordem social, na ordem espiritual, na ordem moral. Muitas nações estão em decadência e que precisam se voltar para Deus. E Deus, na sua soberania, em conformidade com a sua vontade, desejando que o seu povo estivesse na presença dEle, reconhecendo Ele como soberano, Deus Todo-Poderoso, muitas das vezes permitia e permite que essas assolações venham afligir a humanidade. Não foi diferente com Judá.
Não foi diferente com outros momentos da igreja, seja ela do Antigo Testamento, como também do Novo, passasse por aflições, a fim de que elas tivessem a oportunidade de se voltarem para Deus. Nessa noite, Deus está nos dando uma oportunidade de nos voltarmos para Ele por meio da adoração. Aleluias. Judá estava sendo assolada. Judá estava em decadência espiritual pela sua desobediência a Deus, por virar as costas para Deus, por não dar ouvido aos mandamentos de Deus, e estavam pagando por isso, pela sua desobediência. Deus corrige aquele a quem tem por filho, e Deus amava aquele povo, como ama a mim, como ama você. Aleluias. Por isso é que Deus, Ele levanta meios para que o seu povo se volte para Ele. E agora Deus levanta Abacuque, um profeta. Aleluias. Um profeta tem como finalidade, amados, ser um instrumento de Deus para o povo. Eu muito me admiro, eu muito me questiono muitas das vezes com os tipos de profetas que têm se levantado hoje, totalmente diferente dos profetas que Deus levantara. Aleluias. Quando Deus levantava os profetas, era para trazer advertência ao povo, para que o povo deixasse os seus pecados e se voltasse para a adoração a Deus. É difícil vermos isso hoje, mas Deus tem os seus ainda. Aleluias. Deus tem os seus ainda na terra. Mas, amados, Abacuque foi levantado para conduzir o povo novamente à presença de Deus. E aí, na sua oração a Deus, como muito nós temos uma oração de avivamento, porque Abacuque, ele ora a Deus para que Deus avive o seu povo novamente. Não era esse avivamento que a gente costuma ver hoje em certos movimentos pentecostais, não, amados. Eu sou pentecostal, eu sou assembleano há 28 anos, mas o avivamento propiciado por Deus é um avivamento que está embutido nele o arrependimento dos pecados do povo. E a gente se entristece hoje com esses movimentos que há por aí afora. E Abacuque orava a Deus pelo um avivamento. Não era um avivamento do pula-pula, não era um avivamento de rodopiar, não era um avivamento de dar cambalhota no meio da igreja, amados. Era um avivamento para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo visse aonde foi que eles erraram, aonde foi que eles caíram, e se voltasse para Deus. E aí Abacuque, ele se coloca na posição de um adorador. João 4:24, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus nessa noite está aqui em nosso meio, para que nós sejamos achados por Ele. Aleluias. Deus quer nos achar nessa noite na adoração ao seu nome. Porque uma vez adorando a Deus, haverá avivamento no meio do povo. Aleluias. Nós veremos aqui, a partir do momento da ação de Deus, a partir que Deus nos ache como adorador, nós veremos um mover tremendo aqui em nosso meio. Porque se adora em qualquer circunstância. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em qualquer circunstância. E quando nós lemos esse texto de Abacuque, Judá estava assolada, e Abacuque ora uma oração de louvor a Deus, e diz ao povo: ainda que a figueira não floresça,
não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, dissolação total, perca total de tudo. Mas mesmo perdendo, nós ainda estamos ganhando, porque somos adoradores. Ele continua a afirmar: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Adorar, amados, vai além da dor. Aquele que adora, ele aprende de Deus enfrentar a dor. E Deus quer nos levar hoje a essa mentalidade, que o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância, quer seja na escassez, quer seja na abundância, quer seja na saúde, na doença, ele continua adorando a Deus. E adorar é ver além da dor. Você está em dor, você está em sofrimento, você está em perca, mas você está adorando. Quando Jó perdeu tudo, chegou as maus notícias aos ouvidos de Jó: olha, teus filhos todos pereceram, todos os teus bens foram dissipados, tudo tu perdeu. Ele diz: olha, louvado seja o nome do Senhor, Deus que me deu, Deus que tomou. Então adora em qualquer circunstância. Vai doer, vai ser doloroso, mas você vai vencer, você vai superar, ainda que a figueira não floresça. A verdadeira adoração, amada igreja, fecha os olhos para a incredulidade, aleluias, e abre os olhos da fé. Quando nós adoramos a Deus, os nossos olhos fecham para a incredulidade, aleluias, porque muitas das vezes na nossa dor, nós nos tornamos um pouco incrédulos. Será que Deus está comigo? Por que Deus está permitindo eu enfrentar essa situação? Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, porque você está passando pela prova, porque você está enfrentando a dor, aleluias. Mas o adorador, ele vê além da dor, porque além da dor há uma promessa de Deus para a sua vida. E nós temos, amados, que fechar os olhos para a incredulidade. Muitas das vezes nós não somos mais abençoados porque nós nos tornamos incrédulos a respeito das promessas de Deus para com nossas vidas. Nós temos que confiar. Você tem que aprender a confiar em Deus. Salmo 37:5, que haja essa entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem que haver, amados, fecha os olhos da incredulidade e abre os olhos da fé. Você vai ver pela fé, aleluias, que mesmo esteja faltando algo na tua vida, que mesmo as pessoas te abandonem, que mesmo você sinta-se sozinho, alguém que não te abandona. Aleluias. Deus não te abandona, porque Ele vê além da dor, aleluias. Ele sabe que você é especial. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim. Aleluias. O que tem te transtornado? O que tem te trazido preocupação? O que tem te feito um pouco incrédulo a respeito das coisas de Deus? Paulo está nos orientando nessa noite que nós temos que se esquecer das coisas que para trás ficaram. Você agora é uma nova criatura em Cristo. Paulo, ele diz isso para nós em sua palavra aos Coríntios, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
E agora ele está dizendo aqui aos filipenses: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Jesus Cristo. Nós não podemos parar. O verdadeiro adorador, ele não para. Está sofrendo, está sendo perseguido, ele não para. Está sendo caluniado, ele não para. Está faltando algo de bem na sua casa, ele não para. Ele continua olhando para o alvo. E quem é o nosso alvo, igreja? É Jesus. Nós não podemos parar. Prossigamos para o alvo, se esquecendo das coisas que para trás ficaram. Nós não podemos olharmos mais para trás. O verdadeiro adorador, assim como Abacuque, ele deve olhar para o alvo, que é Jesus. Você não pode parar. Alcançando o prêmio. Nossa diaconisa Esther falava algo aqui muito verdadeiro. Nossa cidadania espiritual, celestial. Nosso desejo por esse dia, amados, para que nós possamos aqui alcançar esse prêmio da nossa vocação em Cristo, por termos superado as adversidades, por termos suportado as aflições, por termos suportado as tentações que ora nós enfrentamos, por termos, amados irmãos, aleluias, seguido firmes em nossa confissão de fé. Jesus está nos aguardando para dizer: vinde bendito de meu Pai. É nós estarmos mais ligados com o espiritual, aleluias, com as coisas que são dos céus. Irmãos, a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, aleluias, as nossas preocupações terrenas, muitas das vezes nos distancia desse pensamento que há um lugar de glória, o celeste por vir, amados, preparado para todos nós. Nosso coração deve estar em Deus, o lugar preparado para todos nós. Jesus, ao subir os céus, em João capítulo 14, ele diz: olha, eu irei, não se turbe o coração de vocês, eu irei para o Pai, mas voltarei. Aleluias. É a promessa nossa, a promessa que nós temos retido em nosso coração, amados, é da volta de Jesus, que Ele vai vir nos buscar. Ele diz mais: eu virei e levarei a vós, para que aonde eu esteja vós também. Quantos querem estar com Jesus? Diga glória a Deus. Eu não vejo o dia. Glória a Deus. Adorar, amados, é permanecer em Deus. Abacuque foi levantado para permanecer em Deus. E Deus te levanta para que você permaneça. Lamentavelmente, muitos entregam as suas vidas a Jesus e não permanece. Ora, vem uma situação que lhe traz a desistência, que lhe traz o desânimo, e ele logo desiste da caminhada em Cristo. Mas aquele que adora permanece em Deus. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. Aleluias. Amados, nós não temos estrutura humana para permanecer firme na presença de Deus, não. Quem nos sustenta, quem nos dá a força é o Espírito Santo de Deus. Quem nos fortalece para estarmos aqui hoje, aleluias, sem mérito algum nosso, é o Espírito Santo de Deus. Porque somos falhos. Eu sempre costumo dizer, eu fui até muitas das vezes já criticado porque acham que eu demonstro fraqueza quando digo que sou um pecador. Mas eu sou um pecador, e digo ainda mais, eu sou o principal pecador, como já dizia o apóstolo Paulo. Porque, amados irmãos, essa natureza humana, ela merece desconfiança. E se não for a fortaleza de Deus,
nós não estaríamos em pé, nós não estaríamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, e quantas as vezes a nossa inclinação humana, carnal, quer nos levar para longe de Deus. Quantos de vocês hoje, assim diz o Espírito Santo, quantos de vocês hoje enfrentaram uma grande guerra para estarem aqui? Porque tem uma batalha travada para nos tirar da presença de Deus. Enquanto queremos servir a Deus, tem as obras contrárias que querem nos levar, nos impulsionar para sair da presença de Deus. E muitas das vezes sentimos até dificuldade de vir um culto na semana, de vir um culto ao domingo, aleluias, porque é uma luta grande. Mas quem adora permanece. E a Bíblia está nos dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluias. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte, aleluias, porque a minha força vem do Senhor. Aleluias, diga o fraco, eu sou forte, aleluias, porque, amados, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, aleluias. Quando você diga o fraco, eu sou forte, é porque na nossa fraqueza Deus aperfeiçoa o seu poder, Deus renova a nossa esperança, Deus renova a nossa confiança, Deus te traz alegria, Deus te dá prazer e satisfação de estar na presença dEle. Aleluias. Por isso que é bom, amados, adorar a Deus permanecendo na sua presença. Abacuque diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluias. Quem intentará a acusação contra o povo de Deus? Aleluia. Se Deus é quem me justifica, se Deus, amados, é quem nos justifica na sua presença, Ele é o Deus da nossa salvação. Ele nos tirou, aleluias, do lamaçal de lama. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Por isso é que nós estamos alegres nessa noite. E Abacuque na sua oração dizia: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluias. Alegro, amados, quer dizer bailar de alegria. Nessa noite Deus quer que você venha bailar de alegria. Louvado seja Deus. Mesmo que esteja faltando algum bem na tua vida, você vai bailar de alegria, você vai pular de alegria. Senhor, eu estou doente, mas você vai pular de alegria, porque no que você pula de alegria, Jesus vai te curar nessa noite. Aleluia. Oh pastor, eu estou desempregado, aleluia, mas mesmo no desemprego nessa noite, você vai bailar de alegria, porque no seu bailar de alegria, Deus vai abrir as portas nessa noite, aleluia. É na nossa falta, é na nossa escassez, é na nossa carência, é na nossa necessidade, aleluias, é que nós levantamos a mão para Deus e glorificamos a Ele e dizemos: Senhor, eu te louvo, que é mesmo me faltando casa, que é mesmo me faltando emprego, que é mesmo me faltando bem, Senhor, aleluias, eu posso dizer: eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluias, aleluias. A verdadeira adoração, amado, nos esconde em Deus, aleluias, e nos faz desfrutar, amados, da sua alegria e do seu cuidado. Quando nós aprendemos a adorar e a permanecer na sua presença, aleluias, e glorificar a Ele, se alegrar na presença dEle, Deus, Ele tem um cuidado para com as nossas vidas, amados. Deus, Ele não nos abandona, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele vai suprir as nossas necessidades. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ora Deus vai abrir as portas, ora vai aparecer o que está faltando, aleluias, porque Ele cuida dos seus. Eu passei uma época difícil da minha vida. Eu não me envergonho de falar que eu e minha esposa e meus filhos tivemos que comer bolacha doce com kisuke.
Eu disse, meu Deus, a gente passando por essa situação, e a gente nunca foi de reclamar, de procurar família, porque quando você casa, a sua família, a sua esposa, é o seu marido e os seus filhos. O restante agora é parente. E eu nunca fui de correr para sair da minha mãe. Ô mãe, estou passando por isso e por aquilo. A gente comia calado, passando calado as aflições. Quando de repente naquela semana, foi uma semana muito difícil, acabou gás. E era uma escassez horrível. Eu nunca passei por um vale tão tremendo como aquele na minha vida. Mas sempre confiando nas promessas de Deus. Quando menos espera, parou um carro em frente à minha casa. Era um pastor aqui da nossa localidade. Ele não sabia nada do que eu estava passando. Ele disse, pastor, eu estou trazendo aqui essa cesta básica, porque na igreja nós temos o costume de fazer muitas cestas. E eu senti de Deus trazer essa aqui para você. Pode aplaudir ao Senhor. Eu recebi, amados, eu recebi porque foi uma provisão de Deus. E eu creio muito na lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E eu já plantei muito na minha vida, como ainda hoje planto. Glórias a Deus. E a colheita é obrigatória. E naquele mesmo dia, amados, o gás tinha se acabado. Chegou uma irmã de uma outra igreja também. Disse, pastor, fazia tempo que eu queria vir aqui na sua casa. E alguma coisa me prendia, não dava certo eu vir. Mas hoje deu certo, pastor. Pastor, eu vim aqui porque eu estava sentindo de Deus de deixar aqui uma oferta para o Senhor. O gás tinha se acabado, irmãos. O negócio estava feio mesmo. Aleluia. Eu disse, irmão, pô, chama minha esposa. Vai ali para o quarto ali, entrega ela lá. Glória a Deus. E a irmã entregou. Na época era R$50. Tinha um valor R$50, viu, irmão? A gente comprou gás, ainda fez ainda mais duas coisinhas. Glorificamos a Deus. Porque em Deus nós desfrutamos segurança. Em Deus nós desfrutamos cuidado, amados. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Eu não sei o que você está enfrentando. Não sei o que você está passando. Mas saiba de uma coisa, que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está te vendo. Aleluia. E Ele tem um cuidado por cada um de nós, porque Ele nos ama, amados. Então adore a Deus permanecendo em Deus. Não sejamos como muitos, que quando vem a aflição, quando vem a escassez, eles saem da presença de Deus. Eu conheço inúmeros, amados, que saíram da presença de Deus, porque lhe faltou alguma coisa, porque lhe faltou um calçado, porque lhe faltou a roupa, porque lhe faltou, às vezes, até um botijão de gás dentro de casa, porque lhe faltou emprego. E aí eles usam essas escassez, essas faltas, como uma forma de justificativa para sair da presença de Deus. Não saia. Permaneça na presença de Deus, a sua vitória virá. Porque, amados, devemos adorar permanecendo na presença de Deus. Permaneça, seja perseverante. Me faz lembrar aqui aquela mulher viúva que oportunava o juiz todos os dias. O juiz resolver a sua causa. Lucas 18, se não me falha a memória. E até que aquele juiz se sentiu oportunado e resolveu a causa daquela mulher. E naquela parábola Jesus nos ensina o dever de orar e nunca desfalecer. Aleluia. Não desfaleça, queridos irmãos e irmãs. Não desfaleça. Busque fortaleza em Deus, que Ele vai te ajudar. Aleluia. Adorar, amados, é alcançar os lugares altos. Aleluia. Deus, Ele quer nos levar através da oração a lugares altos.
Ele quer nos tirar talvez de uma situação que está nos afligindo, que está nos entristecendo, a lugares altos. Aleluias. Louvado seja Deus. E Abacuque diz: e fará os meus pés como os da coça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aleluia. No Salmo 18, versículo 32 e 33, nos diz assim: Ele é o Deus que me cinge de força. Aleluia. E torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os da coças, e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Deus, nessa noite, amados, na adoração a Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos levar a lugares altos, Ele vai nos cingir de força. Nessa noite, Deus, Ele vai nos revestir dessa força que estamos precisando, para que possamos alcançar lugares altos, assim como as coças. É interessante, amados, que a coça, ela, quando está sedenta e faminta, ela tem uma característica especial. A coça, ela é dotada no seu olfato. Ela sente o cheiro de água à distância, e ela consegue subir montanhas para alcançar o seu objetivo, que é de estar diante das águas. E ela enfrenta todo e qualquer desafio para alcançar o seu objetivo. Aleluia. E a verdadeira adoração, amados, nos faz vencer os nossos limites. A verdadeira adoração nos faz vencer, atingir os nossos lugares mais altos que almejamos, porque Deus nos cinge de força. Que nós sejamos com essa coça, que possamos sentirmos o cheiro da presença de Deus, que possamos sentir o cheiro das águas de Deus, aleluia, que possamos irmos ao seu encontro por meio da adoração, e possamos saciar a nossa fome, a nossa sede que temos dele nessa noite. Deus te levará a alcançar essa vitória, aleluia, porque Ele é maravilhoso. E aí, amados, nessa noite, o Senhor, Ele torna o nosso caminho perfeito. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo de Gênesis, capítulo 17, Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Deus, Ele deseja estar em nós, essa perfeição segundo a sua vontade. Que Deus possa olhar para nós e vermos verdadeiros adoradores, amados irmãos. Que a gente possa sair daqui nessa noite cheio de esperança, né? Que na adoração devemos permanecer, que na adoração nós devemos buscar os lugares altos, que na adoração nós vemos além da dor, aleluia. Que tudo pode nos sobrevir, mas em Deus nós seremos vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem na vitória de Deus? Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Tem um louvor, eu queria chamar aqui os músicos para me acompanhar nesse louvor, se puder me ajudar. Porque essa mensagem de Abacuque é um louvor a Deus. Um louvor em que o povo deveria se voltar para Ele, mesmo em tempos difíceis, mesmo em dificuldades. Amados, nós enfrentamos tempos difíceis, que Paulo falou a Timóteo, tempos trabalhosos, mas não desistimos nunca, porque a nossa esperança, Paulo diz aos Coríntios, se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então nós temos uma esperança maior. Coloca um dó maior, vê se dá certo aqui. Aquele lá do Chagas sombrio, vamos lá? Sol? Aí. Sol melhor? Bota aí, sol então. Me ajude. Mesmo que eu... Não, peraí. Aqui. Mesmo que não haja fruto na videira, aleluia. Mesmo
mesmo que não haja flores no jardim, me ajude. Até mesmo que a figueira não floresça, nem é alto do céu olhando para mim e você, aleluia. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Solta a tua voz e declara: eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor. Te louvamos, Pai. Oh, aleluia. Faça desse louvor a sua oração. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é. Oh, glória a Deus. Ele é Rei. Deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que o fruto da figueira, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, sobre nenhum mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra, louvarei seu nome enquanto viver. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra eu aparecer, mesmo assim o meu louvor encerra. Oh, glória a Deus! Eu louvarei ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero ouvir sua igreja com toda a sua força. Ele é o meu Salvador, meu Senhor. Ele é Rei, Ele é Rei, Ele é Rei. Adora Ele nessa noite, adora Ele nessa noite, aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Senhor, aleluias. E o Senhor busca verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, aleluias. Pai, assim como Abacuque, Senhor, Te louvou em meio à aflição, em meio à escassez, em meio à desolação do seu povo, aleluias, mesmo lhe faltando bens, oh Pai, ele louvou, ele adorou ao Senhor. Nessa noite, meu Pai, nós oramos, meu Deus, para que nós, enquanto Tua igreja, possamos Te adorar, possamos bendizer o Teu nome, meu Pai. Deus, venha fortalecer a nossa fé, venha nos ajudar, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Oh Pai, que nós prossigamos olhando para o alvo que é o Senhor. Pai, seja com essa igreja, Senhor, dando fortalecimento, dando a firmeza, dando fé e confiança, Senhor. Oh Pai, que em meio às lutas, que em meio a desolações, nós venhamos nos mantermos em pé, Te adorando, Te louvando, declarando que Tu és o Deus da nossa salvação.
Oh Deus, sara as nossas vidas, Senhor, sara a nossa terra, nos leva ao arrependimento, Senhor. Nós nos arrependemos, meu Pai, de nossos pecados, nós nos arrependemos diante de Ti, porque o Senhor, contigo habita o perdão. Pai, nos ajuda, meu Deus, aleluia, diante deste mundo em que nós vivemos. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer salvação, salvação à nossa terra, salvação à nossa cidade, ao nosso bairro. Nessa noite, você que deseja ser um adorador, você que ainda não tomou uma decisão com Cristo, ou que até mesmo você esteja afastado da presença de Deus, da comunhão da igreja, eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, tomar a sua decisão com Ele. Se há alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão, Deus te dará essa oportunidade. Venha à frente, o pastor vai estar orando por você, vai estar orando pela sua vida. Se tem alguém, a oportunidade estará aberta. Aleluia. Louve ao Senhor e adore a Ele em toda a sua vida. Para encerrar, aleluia, eu louvarei ao Senhor.